Boa tarde, professor. Nós somos alunos Danilo Salles e Michel Ribas e eu vou comentar um pouco sobre a questão 1, pelo método da abscissão, onde o professor nos fornece a função f de x, que é igual a e elevado a menos x² menos 1,5 vezes cosseno de x, onde o nosso intervalo inicial é entre 1 e 3. E para fazer a nossa função de a, basta substituir o x pelo valor de a, que é 1. E a nossa função de b, mesma coisa, porém no lugar do x, vamos colocar o número 3. E para obter o valor de xk, basta somar o nosso a com o b e dividir por 2, para obter este resultado. E a nossa função f de xk, basta substituir o x da função pelo valor de 2. E aqui temos o nosso critério de condição, que se a nossa função f de x for menor que 0, ele vai imprimir o xk. Caso contrário, ele vai imprimir o nosso a. E aqui no b, mesma coisa, porém, se nossa função de x for maior que 0, ele vai imprimir o xk. Caso contrário, ele vai imprimir o b. E temos o nosso critério de parada, que se o nosso valor absoluto da nossa função for menor que o nosso critério de parada, que é 10 elevado a menos 6, ele vai parar. Caso contrário, ele vai continuar. E aqui ele continua até a nossa 19ª iteração. Dando continuidade, vou falar um pouco sobre o método da posição falsa, que é a mesma coisa que o método da abscissão. Porém, para a gente calcular o xk, nós temos que fazer o a mais o nosso módulo da função b, multiplicado pelo nosso b, mais a função de a. Tudo isso é dividido pelo módulo da nossa função de b, mais o módulo da nossa função de a. E obtemos esse resultado. Para fazer a função de xk é a mesma coisa. Basta substituir o x da função pelo nosso xk. E temos o nosso critério de condição, que se a nossa função de a multiplicado pela nossa função de x for maior que 0, ele vai imprimir o xk. Caso contrário, ele vai imprimir o a. Nesse caso, ele imprimiu o nosso xk. E o nosso b, se a minha condição a for igual ao meu xk, ele vai imprimir o b. Caso contrário, ele vai imprimir o xk. Nesse caso, ele imprimiu o nosso b. E temos o nosso critério de parada. Se o nosso valor absoluto da função x for menor que a nossa critério de parada, que é 10 elevado a menos 6, ele vai parar. Caso contrário, ele vai continuar. E nesse caso, ele parou na nossa quarta iteração. E para encontrarmos nosso método ponto fixo, nós temos que encontrar funções auxiliares, que nesse caso o professor já nos forneceu. Basta pegar a nossa função auxiliar e substituir o x com o nosso pontapé inicial, que é 1,5, onde o professor também nos forneceu, e fazer as contas. E para fazer o f de x, vamos pegar a nossa função original e substituir o x pelo nosso g de x, para obtermos este resultado. E nosso critério de parada é a mesma coisa. Se o nosso valor absoluto da nossa função for menor que o nosso critério de parada, que é 10 elevado a menos 6, ele vai parar. Caso contrário, ele vai continuar. E nesse caso, ele interagiu com as funções e parou na quarta iteração. E por último, temos o nosso método de Newton, que nada mais é que a nossa derivada da função, que onde nosso pontapé inicial também é 1,5, onde o professor nos forneceu. E basta usar a função original e substituir o x por 1,5. E na derivada a mesma coisa. Substituir o x por 1,5. E para fazer o nosso x-bar, nós vamos pegar o valor de xk, que é 1,5 menos a nossa função, e dividir ela pela nossa derivada. E assim obtemos este resultado. E nós temos o nosso critério de parada,
que se o valor absoluto da nossa função de x for menor que a nossa taxa de parada, que é 10 elevado a menos 6, ele vai parar. Caso contrário, ele vai continuar. Nesse caso, ele parou na segunda iteração. Boa noite, professor. Nós somos os alunos Danilo Salles e Michel Ribas e eu vou comentar um pouco a resolução da questão 2, que a gente optou por fazê-la. Então, aqui o senhor pede basicamente para a gente encontrar a distância em quilômetros da jusante de um rio e qual essa distância que realmente ele começa a perder oxigênio, que começa a ser prejudicial aos peixes. Considerando a questão aqui, onde C seria o oxigênio em miligramas por litro, o exercício já nos fornece que a partir de 5 já começa a ser prejudicial. Desculpe, o nível abaixo de 5 começa a ser prejudicial. Então, a partir desse valor, para a gente encontrar essa distância em x, basta a gente fazer igual a dica que o senhor nos deu aqui. Isolar oxigênio e utilizar o método para encontrar em qual a distância ele começa a ser prejudicial aos peixes. Então, para essa resolução a gente usou o método de Newton-Raphson, e onde você tem um ponto inicial, que é um xk, um chute no caso, utiliza a função normal e uma função derivada, como eu vou explicar aqui. Então, basicamente, o que a gente fez? Utilizou a interação 0, um chute inicial de 0,2, de 0,5, porque o intervalo nos dá aqui que a sugestão está menos de 2 km. Então, do ponto 0 a 0 km a 2, que é basicamente o que a gente traçou no gráfico, isso ficou evidente, a gente utilizou esse chute. Então, o que fez? Basta substituir esse nosso chute na função original e substituir esse chute na função derivada, onde após isso a gente pega a fórmula que é você pegar esse valor do xk menos a divisão do fx pelo fx', que é o que a gente fez aqui. Esse valor ele se adequa dentre a margem de erro aqui de 1%. Só que como o senhor nos solicitou lá em cima que fosse de 6 casas decimais, então eu optei por fazer 10 elevado a menos sexta. Mas é só questão de precisão. E aqui continua. O valor está baixo, continuamos com a mesma... Repetimos esse valor aqui embaixo em xk e fomos continuando. Então isso deu todo de 5 interações, onde concluímos que a distância da descarga justante é de aproximadamente 1 km.